cores do arco-íris, a brisa murmurar, o olhar apaixonado de alguém que está aprendendo a amar, as palavras de uma história, as estrelas a brilhar. Deus criou o mundo todo pra testemunhar. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. As montanhas e os vales, os rios e os mares, alguém que estende a mão pra ajudar a levantar o seu irmão. Um sorriso de criança, o perfume de uma flor, testemunham em silêncio do amor do Criador. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar o amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar, vou falar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor, pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor, que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Graça e paz, família BVM. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso culto. Você que está nos visitando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Que Deus te abençoe, que Deus te dê muita graça, muita paz em sua vida, tá? Quero, além dos boas-vindas, estar lembrando que neste mês estamos comemorando o 12º aniversário da nossa igreja, 12 anos de família BVM. Uma alegria estar servindo com vocês durante esse tempo, estar pastoreando, tendo o privilégio de pastoreá-los e sendo pastoreado por vocês, tá? Amamos demais vocês. É um tempo onde não podemos nos reunir para fazer nossa festa, mas sempre tem como a gente festejar, não é verdade? Então daqui a pouquinho tem uma notícia bem legal para vocês na hora da mensagem, tá bom? Quero nesse momento orar pela tua vida, orar pela vida de todos nós. Afinal de contas, como eu tenho falado, os tempos são difíceis, mas tenham bom ânimo. Jesus disse: eu venci, ele venceu e nós venceremos também. Quero orar nesse momento pelas famílias da nossa igreja, aqui do nosso bairro da Vila Muniz, Jardim São José, pelos moradores aqui de Cajati, dessa cidade tão querida, e por sua vida, independente de onde você esteja assistindo. Que Deus toque em teu coração, que o Espírito Santo faça aquilo que for melhor para você. Eu quero orar por cura. Se você tem alguém doente na sua família, se tem alguém ou você mesmo, vamos estar orando, pedindo a Deus pela cura, tá? Se você precisa de restauração na sua família, vamos orar por restauração. Se você precisa de paz, que tenha a paz. Enfim, uma porta de emprego. Mas acima de tudo, vamos agradecer a Deus pelo dom da vida, pelo privilégio de podermos ter esses momentos
juntos, mesmo que virtualmente, mais juntos, tá? Quero orar, vamos fechar nossos olhos e levar nossos pensamentos ao Pai neste momento. Senhor Deus, obrigado, ó Pai, por este tempo, ó Deus, obrigado por esse momento que o Senhor permitiu que pudéssemos estar juntos adorando ao Senhor. Pai, obrigado por esse tempo de aniversário da nossa igreja, apesar de não podemos estar reunidos, ó Pai, mas podemos adorar e agradecer ao Senhor. Deus abençoe a cada família que está assistindo esse culto, ó Pai. Aqueles que estão em casa, aqueles que de repente estão passando momentos difíceis, ó Pai, momentos de preocupação, de paz, de direção nas decisões a serem tomadas. Pai, dê cura àqueles que precisam de cura, seus familiares ou eles mesmos que estejam assistindo, ó Pai. Abençoe e visite todos aqueles que estão internados, ó Pai. Pai, abençoe os profissionais de saúde, tem vivido momentos tão difíceis, ó Pai, em todos, desde quem trabalha na recepção até os médicos, ó Pai. Abençoe, proteja-os, dê paz e guarde as famílias deles também, ó Deus. Senhor Jesus, abençoe-nos, ó Pai, e guarde-nos, ó Pai, proteja esse mundo e que acima de tudo nesse tempo o mundo possa ver, ó Pai, que não somos nada sem o Senhor, que realmente todo o poder, toda a glória emana do Senhor, ó Pai, que possamos estar vendo a manifestação da glória do Senhor e que os homens possam entender, ó Pai, que precisam se entregar ao Senhor, entregar a vida ao Senhor, que esse tempo de medo seja um tempo de salvação, de restauração, de transformação nas vidas, ó Pai. Tudo tem um propósito, tudo para a tua honra e tua glória. Abençoe-nos e continue conosco nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como falei, irmãos, nesse tempo tão difícil. Essa semana, infelizmente, perdemos um amigo, um companheiro, o pastor José Antônio, aqui da Igreja Batista da Vila Antunes. Um amigão que amamos demais, ele, sua família Luciene e as suas filhas. São momentos onde nós não podemos estar juntos, abraçando, confortando e consolando a família, tá? Me sinto mal, a gente se sente muito ruim, muito inútil. Então o pedido que eu deixo a todos: cuide-se, tá? Ele era um pastor que se cuidava demais, todos conheciam a forma, e mesmo assim acabou acontecendo. Porém, cuide-se, tá bom? Saiu o necessário, continue mantendo os cuidados de higiene, tá? Aproveite seus familiares e amigos, ligue sempre, manda mensagem, faça, quem tem possibilidade de fazer chamada de vídeo, faça, converse, tá bom, irmãos? Vamos vivendo de acordo com as nossas possibilidades nesse tempo, mas acima de tudo, uma coisa é certa: pastor Zé está no céu, chegou antes do que nós, tá? Então logo estaremos nos encontrando. Então que Deus abençoe, que vai aqui o abraço da família IBVM, a todos os irmãos da Vila Antunes, a família, a Luciane, toda a sua família que amamos demais, tá bom? Que Deus abençoe muito vocês, gente. Vamos ficar aqui com os louvores, vamos adorar o nosso Pai, tem os avisos, daqui a pouquinho vem a mensagem, tá bom? Até daqui a pouquinho, se Deus quiser. Boa noite, irmãos, graça e paz. Quero ler com vocês lá no livro de Mateus 13:44, que fala assim: parábola do tesouro escondido e da pérola de grande valor. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. Então, pelo gozo dele, vai vender tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente, o reino do céu é semelhante a uma rede lançada ao mar, que é apanhada a qualidade de peixes. E estando cheia, os pescadores a puxam para a praia, então assentando-se apanham para os cestos os bons, os ruins, porém lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dente. A salvação, meus queridos, ela é um tesouro escondido. E quando Jesus fala sobre esta parábola, ele quer falar sobre a salvação que é para todos, mas é um tesouro escondido.
Mas o amor de Deus, em sua providência salvadora, faz com que as circunstâncias da existência o levassem para o caminho da descoberta preciosa. Isso é o que? Salvação, amor de Deus, né? Isso chama-se amor de Deus. E este homem nem esperava encontrar o precioso tesouro. Ele não esperava encontrar esse precioso tesouro na qual ele encontrou. Nem imaginava que seria salvo. Mas a graça e o amor do Pai o alcançou. Como alcançou a mim, como alcançou a você, como vai alcançar ainda muitas vidas. Nós cremos nisso, que o Senhor ainda vai salvar muitas vidas antes dele voltar a buscar a sua igreja. Também o reino dos céus, queridos, o reino dos céus é semelhante a este tesouro. É um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu. Assim é o reino dos céus. Nós temos que procurar, nós temos que cavocar, procurar, achar, ir atrás, buscar. Por isso tem aquele versículo que diz: aquele que bate, abrir-se-lhe-á, né? Quem pede, recebe, quem busca, encontra, quem busca, encontra. A palavra de Deus. Também o reino do céu é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Oh, coisa maravilhosa, coisa maravilhosa. Nós, quando achamos Jesus, nós deixamos muitas coisas para trás. Foi a mensagem que nós ouvimos, né, na quinta-feira. Deixamos tudo, renunciamos pelo amor de Jesus. Tem coisa melhor do que encontrar Jesus, do que encontrar o amor dele? Não tem coisa melhor. É por isso que nós estamos aqui falando do amor de Jesus, por isso que os pastores estão falando do amor de Jesus, para que todos venham arrepender-se e conhecer. Porque você vai achar esse grande tesouro, como este homem achou esse tesouro. E ele ficou muito feliz, ele foi e vendeu tudo que tinha, né, para que ele adquirisse este campo minado, né, de tesouro, de ouro. Igualmente, meus queridos, é o reino dos céus, igualmente é o reino dos céus, para cada um de nós. É um tesouro que está escondido e que para você ir buscar, você tem que correr atrás, você tem que ir atrás. Você tem que buscar. Sabe por quê? Porque o Senhor deixou o livre-arbítrio. Então tá aí, ó. Ele diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O Senhor quer trocar o fardo pesado por um fardo leve. O fardo de Jesus é leve, é suave, é maravilhoso. Irmãos, o Senhor Jesus está chamando aqueles que querem, aqueles que precisam, que todos precisam da salvação, mas nem todos querem. Mas aqueles que querem conhecer, as portas estão abertas. As portas estão abertas. Olha o que diz aqui: assim será na consumação do século, virão os anjos, separarão os maus dentre os justos. Né? A Bíblia diz que muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. Mas que você seja um desse escolhido, querido. Procure ser um desse escolhido. Procure fazer a vontade de Deus, que é maravilhosa, tem que pagar um preço? Tem que renunciar? Tem, com certeza, mas é maravilhoso. Sabe por quê? Porque vocês têm a convicção de quando você chegar lá, quando você terminar a sua carreira, você estará recebendo uma coroa gloriosa que o Senhor preparou para aqueles que continuarem firmes com Ele até o fim. Tá bom, queridos? Deus nos abençoe. Vamos meditar nessa palavra, que o Senhor Jesus possa tocar em vidas, né, através desta palavra e nos despertar, para que nós venhamos buscar mais ao Senhor, procurar achar, né, irmãos, esse tesouro maravilhoso que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus. Uma ótima noite a todos vocês.
Sinto falta do aperto de mãos, sinto falta de estarmos juntos, reunidos entre irmãos. Tudo isso logo vai passar, e essa luta vamos vencer, e todos juntos ao nosso Deus agradecer. Estamos juntos, mesmo um pouco separados. Estamos juntos nessa fé, você e eu, e com a certeza que isso logo vai passar, e em breve vou poder te abraçar, e em breve vou poder te abraçar. Aí, estamos de volta, meus irmãos. E antes de começarmos a palavra, eu quero reforçar alguns avisos, tá? Vocês viram os avisos aí, nosso projeto Construindo Vidas. A casa já está começando a ser erguida, a casa da nossa irmã Elisângela. E como os trabalhos são finais de semana, então um pouquinho mais devagar, tá? Mas, irmãos, se você puder nos ajudar doando dinheiro ou materiais, entre em contato com nossos irmãos Hélio ou irmão Lico, que estão aí, é o contato deles, vai ser bênção. Eu peço o seguinte, se de repente você fala assim, pastor, eu gostaria de doar material. Antes de doar um material, entre em contato com eles para ver, talvez esse material que você ia doar, eles já tenham, entende? Então só para adiantar, tá bom, irmãos? Então tá para a construção. Ó, a casa vai precisar depois de porta, de janela, de madeiramento, se você puder ajudar com isso tudo, entre em contato com o nosso irmão Lico, ou o nosso irmão Hélio, tá bom? Benção. Se você quiser e puder nos doar cestas básicas também, que são muito importantes,
Contato com a nossa irmã Giovana, tá aí. Pastor, eu não tenho, tem como fazer transferência, depositar em dinheiro? Tem. Entre em contato, ela estará explicando tudo direitinho como é que você pode fazer. Tá bom, meus irmãos? Se quiser doar roupa, quiser doar móveis, alguma coisa também em boas condições, tudo, sempre tem família que precisa, tá, gente? E agora eu quero falar o seguinte, talvez você da família BVM já tenha recebido, tá bom? Mas em comemoração ao nosso aniversário, nós estamos entregando para as nossas famílias, não sei se vai dar para ver essa embalaginha aqui, ó, coisa linda, essa embalagem de presente em comemoração aos nossos 12 anos, dentro disso vem um lindo porta-retrato, olha lá, família BVM, um porta-retrato, e qual que é a ideia, irmãos? Coloquei aqui tá dentro um aviso, tá um textinho. A IBVM está completando 12 anos. E como no aniversário deste ano, infelizmente, não poderemos nos reunir para tirar uma foto com toda a família IBVM, escolha uma foto sua ou da sua família para colocar neste porta-retrato. E logo poderemos nos reunir e tirar uma linda foto para colocar aí. Vamos continuar orando e cuidando uns dos outros e não se esqueça, não tenha medo, tenha esperança. Então, meus irmãos, vocês da família BVM, cada família recebeu um porta-retrato. Coloque uma foto da sua família aí, uma foto que você achar bonita, mas depois que tudo terminarmos, vamos tirar uma foto linda todo mundo e a gente coloca nesse porta-retrato, beleza? E ó, outra coisa, tem mais um avisinho que veio preso aqui na embalagem. Diz assim: customize este porta-retrato, pinte, faça colagem, use sua criatividade e depois poste a foto no grupo da igreja. Então, um desafio. Olha que legal, como ele vem assim, bem cru, então pinta, faz desenho, cola adesivo, eu não sei, use a criatividade, vocês são muito criativos. Depois que fizer isso, coloque a foto aqui que você e sua família escolheram e mande no grupo da igreja para a gente se alegrar, para ver como ficou, tá bom, meus irmãos? É uma forma de interagir, uma forma de estarmos juntos nesse tempo e poder dar um pouquinho de calor humano nesse tempo tão frio que estamos vivendo, tá? Feito, meus irmãos, vamos então para a palavra de hoje. E o tema de hoje é a casa do Pai. A casa do Pai. O texto que vamos ler está no Evangelho de João, capítulo 13. Olha lá, Evangelho de João, capítulo 13, versículo 33 até o versículo 38. E vamos para o João 14, do versículo 1 ao 7. Então, ó, é o versículo, capítulo 13, vamos direto e já pulamos para o capítulo 14. Mas por quê, pastor? Porque é uma sequência, tá, gente? Esse texto é uma sequência. Terminou o capítulo 13... o assunto continua, a conversa continua. Então, para fazer todo sentido, vamos dar continuidade, tá bom? Então, João capítulo 13, versículo 33. Aqui Jesus estava com seus discípulos, Jesus havia jantado, ceado com seus discípulos. Logo Jesus está sabendo que ele vai morrer. E aí, ó, no versículo 33, Jesus diz assim: meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora lhes digo, para onde eu vou vocês não podem ir. Mas um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Irmãos, olha que coisa linda, versículo 35. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Olha que interessante, Jesus sabe que vai morrer. E Jesus está falando assim: ó, meus filhinhos, daqui a pouquinho eu não vou estar mais com vocês, tá? E uma família sem pai são órfãos, entende? Jesus era o pai daqueles discípulos. Ele falou assim: eu vou embora e vocês vão procurar por mim, vocês não vão me encontrar. Os discípulos iriam perder o referencial de líderes deles. Os discípulos iam perder aquele que era o referencial de pai para eles. Mas Jesus fala: ó, para onde eu vou, vocês não podem ir. Nossa, que palavra dura, né, irmãos? Porque a gente quer estar com quem a gente ama. Nós queremos estar com aqueles que nós admiramos. Nós queremos andar juntos. E justo Jesus, que havia dito para os discípulos, logo no início: venham e me sigam. Agora Jesus fala para os discípulos: agora vocês não podem me seguir. Que incoerência. Aí Jesus fala: mas eu quero deixar uma coisa, eu quero deixar um mandamento para vocês. Amem-se. Se amem. Assim como eu amei vocês, vocês devem amar uns aos outros.
Jesus falou isso, irmãos, logo depois de ele ter feito aquela linda, quando ele reuniu os discípulos, lavou os pés deles, conversou, fez aquele belo exemplo de o que é ser servo de um ao outro. E Jesus fala, agora vocês têm que se amarem. Por quê? Porque eu não vou estar aqui. Irmãos, quem conhece as histórias da Bíblia, sabe que os discípulos não se davam tão bem assim uns com os outros, não é verdade? Tinha rixa, um querendo ser melhor do que o outro, um querendo ficar no lugar do outro, um querendo ser mais amado pelo outro. Mas enquanto eles tinham essas discussões, quem que colocava ordem na casa? Como a gente diz, quem que colocava ordem no barraco? Era Jesus. Quando um discípulo ficava bravo com o outro, quando um ficava querendo se achar mais que o outro, era Jesus que organizava tudo. Era Jesus que colocava cada um no seu lugar. Era Jesus que falava, agora pede perdão para o outro aí. Entende? É papel de pai, mas o pai não estaria. Jesus iria para um lugar onde os discípulos não saberiam ainda. E como Jesus sabia que aqueles discípulos eram humanos, eram frágeis, eram falhos e pecadores como nós, Jesus sabia que ia dar problema, ia ter discussão. Quem queria ficar no lugar de Jesus? Quem queria que dar ordem? Quem queria ficar preocupado? Tinha que ter alguém. Então Jesus falou assim, é o seguinte, gente, eu espero que vocês se amem. Eu não estarei presente fisicamente, mas vocês têm que se amarem. Por quê? Porque se vocês se amarem assim como eu amei vocês, as pessoas saberão que vocês foram meus discípulos. Olha só, irmãos, Jesus está dizendo assim, se depois que eu for embora, vocês se amarem, significa que vocês aprenderam o que eu vim fazer aqui no mundo, que é amor. Eu vim ensinar vocês a se amarem, porque eu amei vocês. E se vocês continuarem se amando, apesar da minha ausência, vai mostrar que vocês aprenderam a lição. E o mundo vai entender que vocês foram meus discípulos. Versículo 36. Simão Pedro lhe perguntou, Senhor, para onde o Senhor vai? E Jesus respondeu, para onde eu vou, vocês não podem me seguir agora, mas me seguirão mais tarde. Olha, Simão Pedro falou, para onde o Senhor vai, Jesus? A gente quer seguir o Senhor. Aí Jesus fala, calma, você não sabe para onde eu vou, mas vocês me seguirão, não agora, mais tarde. Agora não, mas vocês estarão indo ao meu encontro. Versículo 37. Pedro perguntou, Senhor, por que eu não posso te seguir agora? Eu darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu, você dará a vida por mim, Pedro? Assegure-lhe que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Que interessante. Jesus não falou, os discípulos não sabiam que ele ia morrer, os discípulos não sabiam de nada disso. Os discípulos estavam imaginando que Jesus ia para um lugar diferente, ele estava sendo perseguido, Roma queria matar Jesus, queria prender Jesus. Talvez na cabeça de Pedro e dos discípulos assim, o mestre vai fugir, o mestre vai preservar a vida dele, ele vai se esconder. Mas não, Jesus está indo ao encontro da morte. Jesus iria basicamente se entregar. Jesus sabia de tudo que estava acontecendo. E Pedro, Pedrão, falou, Jesus, eu quero te seguir, eu vou dar minha vida por você, Jesus. Jesus fala, Pedro, você vai me negar, Pedro, você vai me negar. E aí continua, irmãos, agora, João capítulo 14, versículo 1, o texto continua. Depois que Pedro fala isso, depois que Jesus fala que ele negaria, Jesus diz lá no versículo 1, não perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, mas creiam também em mim. Na casa do meu pai tem muitos aposentos, e se não fosse assim, eu lhes teria dito que eu vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, eu voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Olha, irmãos, lembra que a história começou com Jesus falando que ele ia para um lugar onde eles não saberiam, que Jesus ia abandoná-los, mas não deixariam eles órfãos, vai continuar o texto lá adiante, que Jesus vai voltar agora, mas isso deu medo ao coração dos discípulos, porque os discípulos falaram, mestre, o Senhor vai nos abandonar, o Senhor vai embora, o que vai ser de nós? Pedro também ficou preocupado, e Jesus falou, calma, não se perturbe o coração de vocês. Jesus não estava dizendo aquilo para eles ficarem preocupados, Jesus está dizendo, calma, creio em Deus, mas creio em mim também.
É como se Jesus estivesse falando: calma, confie em mim que vai dar tudo certo. Eu vou embora. Vocês não poderão ir comigo agora, mas está tudo sob controle, apenas confie em mim. E aí vem esse texto maravilhoso que é o versículo 2, que na casa do meu pai há muitos aposentos. Achei interessante, irmãos, esse termo, porque algumas versões há muitas moradas, né? Não deixa de ser errado. E agora na despedida do pastor Zé Antônio, o pastor Edmilson de Perigo falou uma coisa muito interessante que às vezes passa desapercebido, né? O pastor Edmilson falou assim: há muitos aposentos, é uma casa com muitos cômodos. Porque na grande maioria das vezes, na nossa mentalidade, nós temos alguns vícios, né? Alguns vícios de figura de linguagem que vem até nossa mente e fica impregnado. Então, às vezes, quando se fala de céu, a gente tem aquela ideia de que vai ter as mansões, né? Ah, eu vou ter minha casa. A gente até brinca, às vezes, né? Ah, minha casa vai ser uma mansão. Quem vai ser meu vizinho? Você não vai ser meu vizinho. Então, a nossa ideia é o céu, é um lugar onde cada um de nós vai ter uma casinha. Mas não. A figura que Jesus usa aqui é: na casa do meu pai há muitos aposentos. Ou seja, na casa do meu pai tem muitos quartos. Na casa do meu pai tem muitos cômodos. Ou seja, os filhos de Deus não vão para o céu para morar nas suas casas divididas. Cada um vai ter sua casa. Não, mas a ideia é que cada um tem um quarto. Porque vamos morar na mesma casa. Vamos ter aposentos. É uma família. É uma figura de linguagem ao qual mostra o seguinte: Jesus dizendo: eu vou embora, mas eu estou preparando um lugar, esse lugar já está preparado e cabe todo mundo. Cabe todos vocês. Lembra que Jesus, quando certa feita chamou os discípulos, aí Jesus falou assim: ó, vocês estão me seguindo, mas eu não tenho onde reclinar minha cabeça. A raposa tem covil, os pássaros têm ninho, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. Ou seja, Jesus está dizendo para os discípulos: vocês estão me seguindo, mas eu não tenho uma casa. Eu não tenho um lugar para chamar de meu aqui nessa terra. Aonde a gente vai dormir? Eu não sei. Aonde a gente vai? Eu não sei. Então Jesus falou para os discípulos: me sigam, mas eu não tenho nada aqui. Eu não tenho uma casa, eu não tenho nada. Agora Jesus está dizendo que vai para um lugar aonde lá tem um cômodo, tem um aposento para cada discípulo dele. E no versículo 3 ele vai dizer que: e se eu for e lhes preparar lugar, eu voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Então, quando Jesus chega para os discípulos lá atrás e fala assim: ó, eu vou para um lugar onde vocês não podem ir agora, não é porque Jesus não queria os discípulos perto dele, é porque ainda não havia chegado o momento de os discípulos estarem com Jesus. E sabe, meus irmãos, esse é o desejo de Deus para nós, que aonde Ele esteja, nós estejamos também. Versículo 4: vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Aí disse-lhe Tomé: ei, Tomé, cheio de dúvida: Senhor, não saberemos para onde vais. Como então poderemos saber o caminho? E respondeu Jesus: Tomé, eu sou o caminho. Tomé, eu sou a verdade. E Tomé, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem, têm visto. Oh, meus irmãos. Tomé ficou preocupado porque falou: Jesus, como é que é esse caminho? Porque Jesus falou: vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Quando Jesus falou: vocês conhecem o caminho para onde eu vou, Jesus está falando do céu, porque Jesus havia falado do céu para os discípulos. Mas Tomé ainda não havia caído a ficha do que Jesus estava falando. Tomé não havia entendido que Jesus estava falando da sua morte. Tomé ainda não havia entendido que Jesus estava falando do paraíso, do céu. Tomé imaginava que era outra cidade. Aí Tomé fala: Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai. Qual o caminho é esse? É norte, sul, leste, oeste? Como é que faz? Vai por navio? Vai de camelo? Vai de cavalo? Vai andando? Aí Jesus falou: Tomé, 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 o caminho sou eu, Tomé. O caminho sou eu, a verdade sou eu e a vida sou eu, Tomé. Sabe, irmãos, há um único meio de chegarmos na casa do Pai, que é através de Jesus.
a único meio, a única forma de estarmos na eternidade com o Pai, no lugar que Ele preparou para mim e para você, que é através de Jesus. Há uma só verdade, a verdade de Jesus. As demais verdades sobre eternidade, sobre vida pós-morte, não é uma verdade. Se eu e você cremos na Bíblia, e se Jesus diz que Ele é a verdade, é Ele que é a verdade. Não é o que Buda diz, não é o que Maomé diz, não é o que nenhum outro diz, é o que Jesus disse. E Jesus disse só uma maneira de chegar até a casa do Pai, é através dele. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é a vida, irmãos. Por que Ele está dizendo que Ele é a vida? Porque Jesus sabia que antes dele voltar para a casa do Pai, Ele teria que passar pela morte. E lembra que Jesus falou para os discípulos lá atrás com Pedro, falou assim, olha gente, agora vocês não podem, mas logo logo vocês estarão comigo, lembra? E de que maneira os discípulos estariam com Jesus? Qual a única forma dos discípulos irem até a casa do Pai? Qual a única maneira dos discípulos seguirem o caminho de Jesus? Passando pela morte. Passando pela morte. A morte é um caminho que nenhum de nós gostaríamos de passar, mas é o único caminho que nos leva até a casa do Pai. Mas aí fica a maravilha, porque a morte para aqueles que creem em Deus, a morte para aqueles que entregaram a vida a Cristo, a morte para aqueles que se arrependeram e reconheceram que Jesus é o único caminho, a única verdade, a morte é vida, irmãos. Lembra daquela experiência de quando... Creio que a maioria de nós tenha feito, quando era na época da escola, pegar um feijãozinho, colocar lá no algodão. Para que o feijão brote, é necessário que ele morra. Para que brote um novo broto de feijão, é necessário que aquela semente morra. Irmãos, para que brote uma nova vida em mim, é necessário que eu morra. Para que brote a nova vida espiritual, eterna, pura, imaculada, que somente Jesus pode dar para nós, através da minha morte. Literal. Você quer ir para o céu? Você quer ir para a casa do Pai? Há só um caminho, há só uma verdade, é só uma vida, que é através de Jesus. Mas para isso passaremos para a morte. Mas que coisa fantástica. Jesus sabia, Jesus estava preparando o coração dos discípulos para isso. Quando Jesus diz, logo eu irei, mas vocês estarão comigo, não agora, mas depois. Vocês imaginam, irmãos, no coração dos discípulos quando Jesus morre ressuscitado, quando Jesus morre crucificado, eles aguardam a ressurreição de Jesus, mas nada acontece. Passa o primeiro dia, eles choram a morte de Jesus. Passa o segundo dia, eles choram a morte. Passa o terceiro dia, quando tudo parece acabado, Jesus ressuscita. E Jesus vai conversar com os discípulos, eles estavam reunidos no cenáculo com medo. E Jesus entra e fala, minha paz vos dou. Aí de repente o Tomé, aquele mesmo Tomé que perguntou, Jesus, eu não conheço esse caminho. Jesus, como é que nós vamos saber para onde chega lá se a gente não conhece esse caminho? Depois, na segunda vez que Jesus volta para conversar com aqueles discípulos, os discípulos falam para Tomé, nós vimos o Mestre. Tomé falou, não pode ser, eu só acredito se eu tocar nele. E Jesus aparece e fala, Tomé, toque na minha ferida. Tomé, toque nas minhas feridas que foram feitas por você. É como se Jesus estivesse dizendo, Tomé, é este caminho que vai levar até o Pai. É o caminho do sofrimento. É o caminho da cruz. Sabe aquele caminho, Tomé, que você perguntou para mim, mestre, como faremos para chegar até onde o Senhor vai estar? Porque a gente não conhece o caminho. Jesus falou, vocês conhecem o caminho sou eu. Eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida, Tomé. Aí quando Tomé olha os furos em Jesus, quando Tomé vê Jesus ressuscitado, Tomé entende que a única maneira de chegar onde Jesus ia, que é o céu, é através da cruz, através do negar-se a si mesmo, através da vontade de agradar a vontade de Deus e não a nossa própria vontade. Irmãos, os discípulos começam a entender, e agora o que acontece de maneira tão maravilhosa? Eles querem estar com Jesus, irmãos.
De repente aquele Pedro, o Pedro que negou, o Pedro que teve medo de ser morto por causa de Jesus, quando Jesus foi preso, lembra que ele negou Jesus 3 vezes? Aquele Pedro, outrora medroso, agora Pedro está pregando o evangelho com coragem. Por quê? Porque se pregar o evangelho levaria ele à morte, amém, porque logo ele estaria onde o mestre dele estaria, que era Jesus. Aqueles discípulos começaram a evangelizar com ousadia. Por quê? Porque eles sabiam, eles tinham visto agora Jesus ressuscitado, eles viram que era uma verdade, que realmente ele havia vencido a morte, que realmente tudo estava sob o controle. Lembra no versículo 1? Não perturbe o coração de vocês, creiam em Deus e creiam em mim. Agora o coração dos discípulos tem paz, irmãos, porque eles viram que Jesus venceu a morte. Se Jesus venceu a morte, eles também venceriam. E se Jesus venceu a morte, nós também venceremos, meus irmãos. E agora os discípulos começam uma busca até Jesus, até o caminho onde levariam eles até Jesus novamente. E este caminho passava pela cruz, esse caminho passava pela morte. A tradição diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Cada discípulo de Jesus teve uma morte trágica aos nossos olhos. João, que foi aquele que morreu por idade. A princípio, o apóstolo João foi o único que morreu de velhice. Mas não antes de ser mergulhado, segundo a tradição, ou num tonel de óleo fervente, ou num tonel de água fervente, algo parecido. E depois de feito isso, como ele não morreu, ele foi mandado para a ilha de Patmos, onde ele ficou isolado, e lá teve a visão do Apocalipse. Lá Deus mostrou o céu para João. Depois que ele sai da ilha de Patmos, ele fica mais um tempo vivo e morre de velhice. Mas sabe por que esses discípulos não se preocupavam? Porque eles estavam ansiosos para encontrar Jesus de novo, o amigo, o Pai, aquele que deu a vida por eles. E lembra que Jesus falou? Amem-se, porque vocês devem se amar como eu amei vocês. De que maneira? Dando a vida pelo irmão, pelo amigo. Meus irmãos, família BVM, nós estamos a caminho da casa do Pai. O único mandamento que Ele nos deu é de nos amarmos, de nos cuidarmos. E nesse tempo que estamos vivendo, como que a gente precisa disso? Pastor, mas não dá para ter culto, pastor, não dá para se abraçar, não dá para... Eu sei, meus irmãos, eu sei. Mas hoje a tecnologia está a nosso favor. Qual a última vez que você ligou para o irmão da tua igreja? Qual a última vez que você fez uma chamada de vídeo com o irmão da tua igreja? Qual a última vez que você ligou para o teu pai, para tua mãe, falou que ama, conversou, jogou conversa fora com um irmão seu de sangue, ou com um amigo? É uma forma de amor, é uma forma de cuidado. Irmãos, é o amor que nos torna parecidos com Jesus. Não é o quanto eu conheço da Bíblia, não é se eu falo línguas estranhas, não é se eu sou um cara que prega muito, não é se eu faço milagres, não é nada disso. O que demonstra de fato que eu sou um discípulo de Jesus é o quanto eu amo os meus irmãos. Sabe por quê? Porque, irmãos, lá no céu nós vamos morar na casa do Pai, e na casa do Pai há muitos aposentos. Na casa do Pai há muitos cômodos. E é numa casa grande onde vão morar os irmãos. Vocês já viram uma casa com muitas crianças? Já viram uma casa com muita gente? Com muitos filhos? Ah, é fácil? Não é lidar. Tem briga, tem discussão, tem isso. Os irmãos têm que se dar bem. Por que tem que se dar bem? Porque estão morando lá. Mas olha que interessante, meus irmãos. A casa que nós temos aqui, terrena, quanto tempo os irmãos vivem juntos numa casa? Não sei. Até completar 18 anos, depois de 18 anos cada um segue teu rumo. Alguns com 20, alguns com 30, alguns com 15, alguns com 17. A casa dos pais, terrenos, tem uma validade. De repente uma casa que é cheia de criança, quando você menos espera, ela está vazia novamente. Só com a presença dos pais. Mas a casa do Pai lá no céu é diferente. Ela não se esvazia, ela enche, ela é eterna. E eu quero trazer algumas liçõezinhas para nós sobre a casa do Pai, meus irmãos. Primeira lição: a casa do Pai é um lugar de pessoas arrependidas. Arrependidos.
Pastor, eu creio em Jesus, mas você já se arrependeu dos seus pecados? O que é isso, pastor? Você já chegou para Jesus, pediu perdão pelos pecados que você comete? Você busca viver uma vida diferente? Você busca ser uma pessoa melhor? Você busca fazer a vontade de Deus, não a tua? Você é uma pessoa que pede perdão aos outros por tudo aquilo que você faz de mal? Você é uma pessoa humilde o suficiente para pedir perdão a quem você ofendeu? Lembra a oração do Pai Nosso? Perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Irmãos, o céu é o lugar de arrependidos. A casa do Pai é o lugar de pessoas arrependidas. Se você não se acha um pecador, se você acha que você é uma pessoa perfeita, não é para você. Não é. Não é. Porque a casa do Pai é um lugar de pessoas pecadoras, que reconhecem que são pecadoras, mas se arrependem. E buscam o que nós chamamos de conversão, que é agradar o Pai. Segundo ponto, a casa do Pai é um lugar de cura. Isaías tem uma profecia ao qual diz que por ele seríamos curados. Mas pastor, por que essa doença mata tanta gente? Pastor, por que tem tanta fome, tanta peste? Pastor, por que há tanto sofrimento? Porque na terra é assim. Lembra que Jesus falou, no mundo vocês vão ter aflições, mas a Bíblia também nos diz que no céu é um lugar de cura. Quando nós ressuscitarmos, nossos corpos serão transformados. Lá no céu não tem Covid, no céu não tem câncer, no céu não tem pessoas com nenhuma deficiência, no céu não há pessoas surdas, mudas, cegas, não tem diabetes, não tem colesterol. No céu é um lugar de pessoas curadas. Na casa do Pai, irmãos, não vai precisar ter remédios na casa do Pai como tem na tua casa. Na casa do Pai não vai precisar ter filhos isolados porque estão doentes e não podem contaminar os outros. Na casa do Pai todos podem conviver juntos eternamente sem um problema, porque lá não tem doença. A casa do Pai é a casa do Deus Rafa, o Deus que cura. Na casa do Pai é lugar de irmãos reconciliados. Na casa do Pai é lugar de reconciliação. Lembra-se, na casa do Pai há muitos aposentos. Engraçado que quando você tem uma família grande, a minha família não é tão grande, nós somos em 4 irmãos. E houve um período em que a gente morava no mesmo quarto, não tinha um quarto para cada um. E como às vezes é complicado, né? Às vezes um quer fazer um negócio, faz muito barulho, se é beliche, um de cima faz barulho, de baixo reclama, daqui a pouco um ronca demais. É complicado. E briga. Como o irmão briga? Parece que irmãos foram feitos para brigar, para discutir. Esse pedaço de carne é meu, essa roupa é minha, ele usou minha camisa, usou meu tênis, Mas entenda, irmãos, que na casa do Pai, lá no céu, é um lugar de irmãos reconciliados. Por isso a importância de nós aqui na terra nos amarmos como Cristo nos amou. Deixa eu fazer uma pergunta. Existe alguém da tua igreja, você membro da IBVM, tem alguém da IBVM que você precisa pedir perdão? Tem alguém da IBVM que você não suporta olhar a cara? Tem alguém da IBVM que de repente fez alguma coisa para você e te incomoda? Ou tem alguém da IBVM que de repente você tenha feito alguma coisa para essa pessoa e você sabe que você fez, mas você não teve coragem de pedir perdão ainda? Então, palavra de Deus para você, vindo do pastor que ama muito você: peça perdão. Liga para esse irmão, fala: irmão, me perdoa. Ou, se você às vezes nem entende o porquê, perdoa, libere perdão e peça perdão. Meus irmãos, se nós não conseguimos convivermos aqui nessa terra, nos amando, nós sendo irmãos, como estaremos no céu? O que Jesus falou o mundo, preste atenção, principalmente para todos da IBVM. O mundo não vai olhar para nós e ver que nós somos discípulos de Jesus porque conhecemos a Bíblia, porque fazemos milagres, falam em línguas, não, isso é bobeira, porque de nada adianta se não amar a quem são nossos irmãos. De que adianta conhecermos a Bíblia se a gente nos
nos esbofeteamos? De que adianta fazer milagres se não conseguimos pedir perdão? Do que adianta fazer tantas coisas se não é humilde o suficiente para reconhecer que ofendeu o irmão e ir lá e pedir perdão? Em nome de Jesus, reconcilie-se. Reconcilie com seus irmãos de fé. Reconcilie-se com sua família, pai, mãe, irmão, irmã. Porque, irmãos, no céu é lugar de gente reconciliada. Eu gosto muito, eu fico imaginando, já falei para vocês, mas eu imagino como é que foi o conto de Estevão. Lembra que Estevão foi o primeiro mártir que morreu apedrejado, irmãos? Enquanto ele estava sendo apedrejado, Saulo estava do lado, vendo e vibrando com a morte de Estevão. Estevão morre, vai para o céu. Aí daqui a pouquinho Estevão nem sabe que Paulo se converteu, que Paulo fez o que fez. Daqui a pouco, imagine, Estevão está lá no céu e chega Paulo. É óbvio que eu estou viajando, eu viajo nessa história, porque, irmãos, eu não sei, coloca você coração humano, você sendo morto, apedrejado aqui na terra, e você olha para o lado e você olha quem está lá, Saulo, dando risada da tua cara, morre miserável, morre, tem que morrer mesmo. Aí você vai para o céu, e lá no céu você fala, puxa, agora eu não sinto mais as dores das pedradas, agora eu estou curado, agora eu estou bem, estou no céu. Aí daqui a pouco, quem que você vê chegando no céu? Quem que você vê falando, tá chegando mais um morador? Paulo. Aí você olha para Jesus e fala, mas Jesus, esse camarada me apedrejou, Jesus. Esse camarada não merece estar no céu. Aí Jesus fala, mas Estevão, ele se converteu, ele se entregou a vida. Aí Paulo chegando no céu, daqui a pouco Paulo bate de olho com Estevão, aquele constrangimento de Paulo, aquela situação, fala, meu Deus, comigo já aconteceu. Já aconteceu de você falar mal de alguém? Ou de você estar bravo com alguém? Ou de alguma coisa e você vê a pessoa e você foge da pessoa? Você está devendo para alguém. Você está devendo para alguém, aí você olha, você está todo feliz, você olha a pessoa, você diz, cara, eu vou pegar outro caminho. Irmãos, eu imagino na minha viagem aqui que Paulo chegando ao céu, por favor, não estou dizendo que é uma verdade, estou trazendo questões se fossem aqui entre nós. Paulo chegando no céu e vendo Estevão, ele falou, rapaz do céu, esse daí que eu participei da morte desse cara, e agora? Paulo querendo fugir de Estevão, Paulo querendo, mas o céu tem uma coisa, meus irmãos, o céu ele é eterno, não tem como fugir. Então no céu foi o local onde Estevão teve que perdoar Paulo e Paulo teve que pedir perdão a Estevão. Irmãos, o céu, a casa do Pai, é um lugar que muitos aposentos, mas apenas para filhos reconciliados. Portanto, aproveite esse tempo agora aqui, já peça perdão, terminando o culto, manda uma mensagem, peça perdão, libere perdão, vamos viver bem, vamos mostrar ao mundo, irmãos, que nós aprendemos com Cristo sobre perdoar e amar. Irmãos, a casa do Pai é um lugar de paz, não vai ter briga entre os irmãos, não vai ter essa loucura de uma casa grande, não, é um lugar de paz. Talvez você viva numa casa onde não tenha paz. Talvez você viva numa casa onde cada dia é um dia de choro. É um esposo violento, bêbado, que te agride. São filhos que não respeitam. São irmãos que faltam com respeito um com o outro, que brigam. E aí você fala, meu Deus, pastor, minha casa é um inferno. Mas eu tenho boas novas a você. Tenho uma boa notícia. Entregue tua vida a Cristo. Busque fazer a vontade de Deus. Talvez durante aqui nesse mundo, talvez seu lar continue dessa forma aí como está. Mas eu quero te dar a esperança de que você vai morar num lar eterno de paz. Irmãos, o que é viver 40, 30, 50, 60 anos num lar, num ambiente difícil? Eu sei que é difícil. Mas tendo a certeza que o céu é um lugar de paz, onde todos conviveremos bem. Portanto, entregue tua vida a Cristo. E quando você fizer isso, pregue Cristo para tua família. Se teu esposo é um homem violento, bêbado, ore por ele, jejue por ele, dê um bom testemunho. Vai que ele se converta, que ele entregue a vida a Cristo.
Se os seus filhos não te dão paz, ore por eles, jejue por eles, confie. Vai que seus filhos entreguem a vida a Cristo e reine a paz. E aí você vai sentir um pouquinho do que é o paraíso no seu lar. Porque lá, irmãos, é paz por toda a eternidade. Na casa do Pai é um lugar de alegria e de festa. Isso a gente gosta demais. Irmãos, a Bíblia fala que nós vamos ser recepcionados com uma ceia, com um jantar, o jantar do Cordeiro. Por isso que quando nós ceamos, é uma forma de lembrarmos aquilo que vai acontecer lá no céu. Todo mundo gosta de festa, todo mundo gosta de alegria, mas o céu será eternamente festa, eternamente alegria. É onde o Pai preparou a mesa. E sabe quem está aguardando a gente? Jesus. Jesus que falou, estou indo e preparando lá, eu estou indo na frente, aguardo vocês. E Jesus espera você. Sua vida hoje é uma vida de tristeza, uma vida que não tem nada a celebrar, em nome de Jesus, confie em Deus. Porque quando estivermos lá, vai ser muita festa, não vai ter choro, não haverão lágrimas de tristeza, mas lágrimas de alegria, irmãos, porque Ele enxugará de nossos olhos toda lágrima. O que traz tristeza para o seu coração hoje? A perca de alguém querido, alguém que está doente, o seu lar desestruturado, um problema que você não consegue resolver. Chore, mas tenha certeza que lá no céu essas lágrimas serão secas, enxugadas pelo próprio Cristo, desde que você se arrependa e entregue a vida a Cristo, a tua vida a Ele. Outra coisa, a casa do Pai, ela é eterna. Eterna, gente. Lembra, não é aquela casa que vai ter um pouco de... É eterno. Na casa do Pai, vocês que são pais, você que tem seus filhos, e de repente vocês falam assim, pastor do céu, mas é uma bagunça aqui em casa. Pastor, é muita criança, é uma correria, é uma doideira. Deixa eu te falar, curta isso. Logo seus filhos vão crescer, vão sair de casa. E de repente vai sentir falta, toda a bagunça, toda a correria, toda a briga, até das brigas você vai sentir saudade. Mas na casa do Pai é diferente. Na casa do Pai os filhos não vão. Na casa do Pai os filhos só vêm. Na casa do Pai não tem um período de convivência. Na casa do Pai é eterno. A casa do Pai é eterna, irmãos, e está preparado para nós. E na casa do Pai sempre cabe mais um, porque Jesus falou que tem muitos aposentos. E eu quero terminar fazendo uma pergunta. Você já tem o seu lugar garantido na casa do Pai? Você já tem o seu aposento garantido lá? Pastor, como faz isso? Entregue tua vida a Cristo, meu irmão. Reconheça que você é um pecador, uma pecadora. Dobre o seu joelho onde você está aí, ore a Deus, peça perdão. Busque uma igreja, se batize, tome uma decisão. Ame seus irmãos, ame sua família, porque é isso que vai mostrar que você realmente se converteu. É o que Jesus falou, não é o conhecimento, não é nada disso. Aqueles que têm os meus mandamentos e guardam. O mandamento de Deus é amar. Ame. Irmãos, vivemos um momento em que precisamos nos amar, precisamos nos cuidar, precisamos estar juntos, mesmo que não fisicamente. Então peço, cuide dos seus irmãos, cuide da sua família, ligue, converse. Enfim, e depois tudo isso passar, vamos continuar nos amando. Lá no céu tem um lugarzinho para você, garanto o teu. E para vocês que já têm o seu lugar garantido no céu, vamos seguindo esse caminho, vamos seguindo essa verdade e vamos seguindo essa vida. Porque o que Jesus falou para os discípulos é: não se perturbe o coração de vocês, creiam no Pai, creiam em mim. É isso que eu quero deixar para vocês, meus irmãos. Por mais que as coisas estejam tão estranhas, tão tumultuadas, creiam em Deus e creiam em Jesus. E Jesus falou que pode confiar nele, então podemos confiar. Vamos estar orando? Pai querido, Deus, obrigado a Deus por essa palavra, Senhor Jesus, que nos dá confiança e certeza de que o Senhor nos aguarda aí no céu. Pai, obrigado por termos a certeza de que o Senhor cumpre aquilo que o Senhor promete. O Senhor falou, quando Tomé não sabia qual caminho que era, o Senhor voltou e o Senhor mostrou para Tomé o caminho que era. Quando Pedro tinha dúvida, o Senhor voltou e conversou com Pedro.
E assim o Senhor deixou a palavra do Senhor para nós, para entendermos que o Senhor está no controle de tudo. É óbvio que os tempos são tempos de medo, de preocupação, de falta de esperança talvez, mas Pai, que possamos focar nossos olhos no Senhor e que possamos entender o propósito de nós aqui na terra, que é glorificar o Senhor através das nossas vidas, amando uns aos outros. Obrigado, que o Espírito Santo do Senhor nos traga paz, que o Espírito Santo do Senhor nos traga restauração, que o Espírito Santo do Senhor nos traga salvação e alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Nos abençoe, nos dê uma semana guardada e protegida pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Um último recado. Estarei saindo de férias agora, meus irmãos. Vou pegar 15 dias de férias, tá? Durante esse período, quem vai ficar responsável pela igreja, pela condução, é nossa irmã Valnice, que é a primeira vice-presidente da igreja, tá bom? Ela estará, precisando de alguma coisa, entre em contato com ela. Culto de quinta, culto de domingo, tranquilamente. Células também, tranquilamente, tá bem? Deus abençoe, amo muito vocês. Creiam em Deus, creiam em Jesus, que na casa lá tem muitos aposentos e tem o lugar seu e o meu lá. Beijo. Deus abençoe vocês. Boa semana. Tchau.